Oi, gente! Sejam bem-vindos à segunda temporada do Ô Mãe Podcast. Estamos aqui no nosso especial de verão. Que delícia, nessa casa maravilhosa. Tô aqui com a minha parceira, minha dupla, Bel Nóbrega. Ah, Nath, linda, sempre linda essa mulher. Muito obrigada pelo convite também, gente. Porque olha só, faz 6 meses que a gente tá aqui nesse podcast, né, Nath? É. Assim, e tá muito legal. O convite veio dela. E assim, eu me sinto muito lisonjeada de estar na presença dessa pessoa que já é atriz, comunicadora há 15 anos, né? Vou rasgar um pouco de seda que ela merece, tá? Ah, então eu também vou rasgar um pouquinho, porque não teria outra dupla maravilhosa e perfeita para estar ao meu lado. Então, estamos muito felizes aqui com os nossos 6 meses de Ô Mãe Podcast. Aproveitando, agradecendo toda a nossa audiência. Já passamos de milhões de visualizações nas redes sociais, então estamos muito felizes. O apoio de vocês é fundamental, não tem o que a gente falar, então não esqueça de se inscrever, compartilhar com seus amigos. Esse canal aqui é uma comunidade de mulheres, mães, então a gente está trazendo pessoas maravilhosas que têm histórias incríveis, experiências para trocar com a gente, então é muito importante que você continue com a gente e muito obrigada pelo prestígio. Mas hoje o prestígio todo é para essa mulher que está aqui sentada ao nosso lado. Que eu vou apresentar. Vai apresentar para vocês. Olha lá, gente. Ela é especialista em PNL, Programação Neurolinguística. Ela capacita equipes comerciais, gente, há mais de 20 anos. Ela é casada, ela é mãe, é responsável pela gestão de uma comunidade de mulheres que é incrível, gente. O Comitê de Empresárias. Ela é Mari Posidônio. Ah, que delícia! Bem-vinda aqui no nosso canal. Se apresente, fale um pouquinho de você. Eu estou muito feliz em estar aqui. Primeiro porque eu sou apaixonada pela Bel, ela já sabe disso. Agora pela Nath, que é queridíssima. Então é uma alegria estar aqui, poder dividir um pouquinho, compartilhar um pouquinho do que a gente estuda tanto, né? A gente estuda e não faz muito sentido. Uma vez eu ouvi alguém falar de livro, que não fazia sentido o livro ficar parado na biblioteca sem ninguém ler. E eu acho que é isso, informação é isso. Não adianta eu encher de informação, aprender um monte de coisa se eu não puder compartilhar. Eu amo compartilhar. Então, muito obrigado pelo convite, estou lisonjeada. Ah, a gente que está muito feliz, a gente tem várias perguntas, que a gente sabe que o seu trabalho, ele muda muitas pessoas. Muda a vida das pessoas na casa delas, no trabalho delas. Então, assim, é muito importante tudo que a gente vai falar aqui hoje. E antes disso, a gente quer conhecer a Mari. Quem que é a Mari? Como que você se considera? Você é uma pessoa agitada? Você é uma pessoa tranquila? Como que você é como mãe também? Conta pra gente. Tranquila, muito tranquila. Muito tranquila. Bom, eu sou agitada, sou bem agitada. Quem me conhece sabe. Tenho 2 filhos, sou casada, estou com meu marido vou fazer 30 anos. Olha, faz um tempo, é que a gente se conheceu no jardim de infância, sabe? É isso aí. E são a gente tem 2 filhos, o Pedro de 19, o João que vai fazer 15, meus amores, né? Os 3, né? Marido e 2 filhos, e minhas irmãs, minha mãe, enfim, eu sou apaixonada pela minha família, apaixonada pelos meus amigos, morro de ciúmes dos meus amigos. E é isso, assim, eu sou alguém que gosta de compartilhar, que gosta de estar com as pessoas, mas que às vezes também gosta de ficar sozinha, como eu até falei pra Bel, adoro ficar na grama ouvindo música clássica, e eu não tenho muito cara de quem ouve música clássica, mas eu amo. Mas também gosto dos outros estilos de música, que na hora que é para acalmar, eu acalmo com música clássica. E é isso, essa é a Mari. E ela calma a gente, tá? Ela passa uma coisa assim, sabe? Pra Ela gente tem uma energia maravilhosa. Que a gente acalma também, viu? Sim. Eu falei pra Bel hoje de manhã isso. Eu falo que isso não é a minha frase, todo mundo fala, mas é muito verdade. A beleza tá nos olhos de quem vê. Então, vocês só vão conseguir ver que a Mari é calma, que a Mari é simpática, né? Se vocês tiverem isso dentro de vocês. Então, não adianta, gente. Se não tiver, não vai conseguir enxergar, vai até deturpar um pouquinho, porque como eu gesticulo muito, eu falo muito, eu chegando. Então, se você tiver com coração para receber, você vai receber a Mari simpática. Se não tiver, provavelmente você vai ter outra leitura, né? Então,
A beleza literalmente está nos olhos de quem vê. Maravilhosa. Antes de entrar no PNL, que a gente ama, Nath, hoje eu descobri uma coisa dessa mulher. Olha lá. Antes dela trabalhar com PNL, ela teve uma oficina mecânica. É mesmo? Conta um pouquinho disso, vai. E como foi sua trajetória, sua transição de carreira? Eu sempre fui meio... eu fazia as coisas muito antes da época, né? Então, tipo, meu primeiro treinamento que eu fiz de... como chama? Imposto de renda. Eu tinha 13 anos. Era eu e um monte de pessoas de contabilidade. E ensinei algumas coisas ali, porque nem todo mundo conseguia assimilar. Então, é porque eu era meio fora da caixinha. E eu sempre fui meio fora da caixinha. Então, assim, trabalhei em recrutamento lá em Limeira, que é a minha cidade que eu amo. Trabalhei em recrutamento, trabalhei como gerente comercial mais de 20 anos de empresas maravilhosas. E eu tive a oficina, na época que eu tinha acabado de ter filho, era uma oficina, uma franquia americana, com sócios maravilhosos, que eu sou fã até hoje. E era uma oficina diferenciada, era uma oficina limpinha, arrumadinha. Nós sempre fomos muito corretos, né? E os meus clientes sabiam disso. Então foi uma experiência muito legal, porque a gente dava treinamento de mecânica para mulheres. Então eu... Numa época que nem se falava sobre isso, né? Não. E foi o que eu falei para a Bel. O título, né, de treinamento mecânica básica para mulher... Minha sogra que registrou em 1980. Olha só. Né? Então, ela já é uma pessoa super fora também da caixinha. Então, e a gente fazia isso. A mulherada adorava porque terminava tudo com champanhe delicioso, gelado. Então, eu sempre tentei isso nos meus trabalhos, sendo as minhas empresas ou sendo, eu costumo dizer, quando você está numa empresa, você tem que trabalhar como se fosse dono, né? E eu sempre tentei me empenhar para que eu fizesse um pouco mais, sabe? Aquele over-delivery, sabe? Deixa eu entregar um pouquinho mais. E eu só tenho a agradecer, assim, não é tipo, nossa, eu tô fazendo mais. Eu tô fazendo mais porque para mim vale a pena, porque eu acho que vai ter algum retorno, que de alguma forma volta. E é isso. E aí despertou essa parte também de você trabalhar com o PNL nesse momento, assim? Eu já treinava, como eu falei, eu fui gerente comercial por muitos anos e eu sempre tive muito sucesso, sempre tive muito resultado, porque eu sempre consegui fechar com a minha equipe, né? Eu sempre tive equipes muito boas e as minhas equipes conseguiam identificar isso. E aí, quando você está fechado com a sua equipe, quando a equipe se empenha por você, pela empresa, mas também pelo seu líder, os resultados são muito bons. Então eu treinava esse pessoal. E aí meu tio, na verdade é tio do meu marido, que já trabalhava com treinamento, que era um super entusiasta do meu trabalho, falou, vai dar treinamento, que vai dar muito certo, mas conhece PNL. Eu fui atrás e pirei, assim, a PNL é incrível, você acaba se conhecendo muito, você acaba entendendo muito mais das outras pessoas, e assim, às vezes você fala, PNL é uma forma de você se comunicar melhor com o outro, mas é uma forma de você se comunicar melhor com você. Quando você sabe se comunicar com você, sabe aquela vozinha que fala com você, que dá boas dicas, ou que tira você de alguma enrascada, ou que te coloca em alguma enrascada. Então, quando você aprende a se comunicar com você, é muito mais fácil, né? Muito mais tranquilo as coisas. Então, eu virei aquela que achava que o mundo tinha que conhecer PNL. E eu ainda acho. Eu acho que se você conhecer PNL, é muito mais fácil para você lidar com a outra pessoa. Com a família, com o filho, com o marido, com os amigos, com o cliente, com o fornecedor. Então, quando você conhece essas nuances, que às vezes é pouquinho, às vezes é um levantarzinho de sobrancelha, que você fala, esse aí indica que tem alguma coisa que eu possa melhorar, ou que eu tenha que mudar a estratégia de comunicação. Então, eu sou uma entusiasta da PNL hoje, assim. E o que é exatamente PNL? Programação Neurolinguística, né?
Como que funciona? O que é exatamente para a pessoa que está assistindo a gente que não conhece? A PNL, na verdade, ela é um grupo de ferramentas que ela vai te ajudar, essas ferramentas vão te ajudar a se conhecer, a conhecer como você trabalha, como são as estratégias mentais que você usa no dia a dia para escolhas, para decisões, e como as outras pessoas também fazem isso. É muito doido, mas assim, eu até brinquei com a Bel, se ela assistiu aquele filme, o clipe, sabe? Que o cara vai... A gente, com o tempo, vai programando o nosso cérebro para tomar decisões. E ele toma as decisões pela gente. A gente acha que não é, mas ele toma. Ele chega aqui nessa casa maravilhosa e ele decide o que para a Nath... as informações dessa casa que tem, a gente num dia recebe 10 milhões de informações. O cérebro não vai registrar tudo isso, pelo menos ele não vai te mostrar todas essas informações. Então ele olha e fala, bom, para a Nath essa informação é bacana, para a Bel essa informação é bacana. Tanto que às vezes, daqui uma semana, duas, se vocês duas se falarem, talvez identifiquem coisas que uma viu e a outra não. Justamente por isso, porque o seu cérebro tem uma estratégia mental e a Bel tem outra. Então a PNL, ela te ajuda a deixar muito mais claro todas essas estratégias mentais, e o mais legal é como eu vou usar essa informação no meu dia a dia. Porque não adianta eu estudar tanto, saber as estratégias mentais do meu cérebro, se eu não conseguir colocar essas informações no meu dia a dia para que me facilite ou para que me beneficie de alguma forma. A gente vem sempre... não, é sensacional. É que você precisa fazer o treinamento dela. Sim, gente, já tô querendo. Essa mulher tem treinamento. A gente depois vai deixar o link dela aqui, porque é sensacional. Eu fiz um curso de PNL e, assim, não foi tão bom como 4 horas de treinamento dela. Olha lá. Sério, foi assim, sensacional. Claro que é uma coisa que a gente precisa estar fazendo sempre, porque reprogramar o cérebro não é uma coisa tão fácil, assim como, né? Sim. Como a gente às vezes fala, vamos reprogramar. Não é assim tão simples, né, Mari? Eu acho que é assim, eu acredito que seja o seguinte. Quando você identifica algumas programações, eu até brinco que, por exemplo, quando você vai na sorveteria, você escolhe sorvete como? É sempre o mesmo? Você sempre muda? Eu tenho os meus preferidos e normalmente eu não provo os novos. Quando prova novo, fala, puxa, eu devia ter pegado aquele que eu gosto. Isso é uma estratégia mental de escolha. Você escolhe amigos da mesma forma que você escolhe sorvete, o namorado, né? Porque é sempre o que já é conhecido para o seu cérebro. Então, o que este padrão de escolha tem te beneficiado? E aí, quando você descobre isso, você pega e muda. Então, por exemplo, aquela pessoa que namora uma pessoa que não era legal, de alguma forma faz ela infeliz. Isso é um padrão de escolha. As chances dela largar dessa pessoa e encontrar um outro que faz a mesma coisa é muito grande. Você vai no mesmo padrão ali. A mesma estratégia. Quando ela descobre que isso é uma estratégia, ela vai lá e, assim como a gente faz no nosso computador, eu tiro esse programa e boto outro. Então, descobrir, é o que eu falo, não adianta ter essa quantidade de informação se ela não me serve para nada, ela serve. Então, se eu descobrir que essa estratégia de escolha é ruim, deixa eu mudar. Deixa eu mudar essa estratégia, mudar de estratégia para que ela me beneficie. Ou, eu estou falando com um cliente, eu sei que, eu até brinquei com a Raquel, eu falei assim, se você vai tá fazendo dieta, você vai botar uma foto sua na geladeira. A Bel tá fazendo dieta, você vai pôr uma não precisa, né? Perfeita, mas bota uma foto. Você bota uma foto magra ou gorda? O que você faria? Uma magra, né? Uma magra. Que é o meu objetivo. Pra você focar ali na magra. Muitas pessoas, eu acredito que muitas pessoas que estejam vendo o podcast vai falar, não, eu colocaria uma gorda, que eu olho lá e falo, que não quero essa imagem. Isso aí, o que pode identificar, nada é preto no branco, né? Normalmente sim. Peraí, qual que vamos olhar o contexto todo, mas normalmente é o quê? Quem vai para magra, provavelmente o critério de escolha é por prazer. Quem vai para mais gordinha
fuga da dor. Quando eu sei que o meu cliente vai por prazer, o que eu vou fazer quando eu vou usar as estratégias para argumento? Você quer comprar o meu produto? Eu vou usar argumentos que levem ele por prazer. Depois que tiver meu produto, vai ter isso, legal. Se eu sei que ele é um cliente que foge da dor, eu vou fazer com que ele tenha, olha, se você não levar esse produto, pode acontecer isso. Então, assim, é simples, eu digo isso, quando alguém fala PNL é difícil, não, é simples, mas você tem que estudar muito. E aí, nos meus treinamentos, eu estudo demais. E aí, o que eu me empenho em fazer é fazer com que essas informações que falam de neurotransmissor, hormônio, como funciona no cérebro, tem coisa que não é relevante para ali. Eu entrego certinho, já mastigadinho, de uma forma que é fácil. Você olha e fala, sabe? Então, um exemplo. Pessoal, sigam o podcast, lembrem de se inscrever, lembrem, então vamos falar sempre no positivo. O que eu quero que as pessoas que estão assistindo façam? Lembrem de apertar lá que gostou, lembrem de se inscrever no podcast. E aí não esqueçam, lembrem. O não é muito... Não, é que o não esqueça, você está dizendo... O cérebro o cérebro, ele é tudo imagem, né? Tudo que eu digo para o meu cérebro, todos os comandos que eu passo para o meu cérebro, ele vai transformar em imagem. E o não, essa transformação não existe. Então, quando eu falo, não esquece de levar blusa, filho. Eu tô falando pra ele, esquece de levar a blusa. Provavelmente ele vai esquecer. O que eu tenho que falar é, filho, lembra de levar a blusa. Eu vou falar no positivo, o que eu quero que ele tenha de atitude. Lembra de se inscrever no programa, no podcast. Mas isso vem muito das nossas crenças limitantes, né? Porque eu lembro assim, minha mãe só falava isso. Filha, cuidado para atravessar a rua. Não faz isso, não faz aquilo, não sobe ali no sofá, não sobe no muro, não sobe... É que a gente, nessa parte, a gente não ensinam pra gente na escola como se comunicar, o que realmente vai fazer trocar diferença. Umas palavrinhas, né? Por exemplo, ô Nath, lembra de trazer para mim aquele documento? E aí você olha para mim e fala assim, eu vou tentar. Pode deixar, vou tentar. Quando você fala eu vou tentar, você está falando assim, olha, eu não vou me empenhar. É bem provável que eu vou esquecer. Eu não vou me empenhar. Quando você fala para o seu cérebro mesmo que você queira lembrar, você fala para o seu cérebro, eu preciso tentar lembrar disso. O tentar, você está falando para o seu cérebro, não precisa se empenhar. Se não der certo, não tem problema. E aí, quando você percebe essas palavrazinhas, sabe? Se eu trocar isso, o que vai vir a mais? Se eu tirar, tenta trazer o documento. Não, Tati, traga o documento. Ou filho, tenta ir bem na prova. Filho, estuda para ir bem na prova. Então, essas palavras, essas trocas, que são pequenas. Assim, eu tenho certeza que se alguém que estiver vendo, fizer o teste, vai perceber e vai falar assim, como assim? Eu nunca prestei atenção nisso. E é isso, alguém precisa mostrar. Sabe aquele, eu não sabia que eu não sabia? Aí você começa a estudar e fala, agora eu sei que eu sei, ou eu sei que eu não sei. Gente, minha cabeça tá assim, bum, porque agora eu quero perguntar várias coisas em relação à PNL. Vamos falar um pouco da maternidade, né? A gente vive um carrossel de emoções, né? Sendo mães, pais, enfim, com os nossos filhos. Como que a PNL pode ajudar, por exemplo, uma mãe que é empreendedora e tem lá N desafios, ansiedade, sobrecarga, culpa? Como que a gente pode trabalhar na nossa cabeça isso? Porque, por exemplo, a gente fala muito sobre culpa, né? As mães se sentem culpadas de existir no mundo, a gente já fica assim. Então, por exemplo, meu filho hoje tá lá sozinho. Óbvio que eu tô aqui presente, mas a minha cabeça em vários momentos pensa nele lá. Será que ele tá tudo bem? Será que ele comeu e tudo mais? Como que a gente pode usar a PNL para ajudar a gente? Primeiro, eu acho que assim, eu acredito que como mãe, às vezes as pessoas enfeitam muito.
né? Tipo, é lindo, ser mãe é lindo. Eu sou apaixonada pelos meus filhos, eu sou apaixonada pelos meus filhos. Eu abriria mão de muita coisa do jeito que a maioria das mães fazem por eles. Mas não cansa. Cansa ser mãe, cansa ser dona de casa, cansa ser esposa, cansa. E tudo bem, né? E às vezes a gente esquece e quer equilibrar os pratinhos. Tem lá 50 pratinhos, mãe, esposa, dona de casa, empreendedora, e eu quero equilibrar. Não precisa. Não precisa. Deixa um pratinho de vez em quando cair e tudo bem. Quando eu acabo estudando e prestando atenção, porque essa é a ideia, né? Peraí, tô ali no fluxo, um monte de coisa. Peraí, deixa eu pensar. Eu quero acalmar meu filho. Se eu estiver nervosa, eu sei que não vou conseguir acalmar meu filho. Então, o que eu aprendo depois de estudar tanto eu preciso entrar na vibe que eu quero que o meu filho esteja, né? Eu preciso entrar na mesma energia para que eu consiga que esse meu filho fique calmo. Então, eu preciso estar calma. Não adianta eu nervosa e falar, calma. Uhum. Não, eu tenho que me acalmar. Como esposa, se eu quero motivar meu marido de alguma forma, não adianta e aí, vai lá, vai dar certo. Não, eu preciso estar também, eu preciso entrar nessa mesma sintonia para que eu possa ajudar, por exemplo, meu marido, meu filho, algum amigo, eu preciso estar nisso. E aí, quando você conhece, por exemplo, a comunicação, tem várias formas de eu me comunicar, né? Eu sei que o corpo comunica muito. Se eu tô com algum amigo, se eu tô com meu filho, eu tô conversando com a minha filha, por exemplo, meu filho, e aí eu converso, tá tudo bem? Tá. A PNL faz com que você fique, às vezes, um pouco mais atenta do que estaria. Que às vezes, se você não tá, você fala, e aí, filho, tá tudo bem? Tá, foi bem? Foi. Uhum. E às vezes você está tão no fluxo que você não percebe os sinais, né? E o seu cérebro vai perceber entre o que o seu cérebro está vendo de imagem e o que ele está ouvindo, ele sempre é mais forte o que ele está vendo, mas nem sempre a gente dá sinal. Às vezes a gente fala, nossa, aquela informação, alguma coisa está estranha. Por quê? Porque o meu cérebro identificou que a pessoa está falando uma coisa e o corpo dela, os outros sinais estão dizendo outro. E aí, quando você estuda um pouquinho mais sobre isso, você consegue identificar o que está estranho. Sabe assim? Tinha alguma coisa estranha, mas não sei o que é. A gente fala, vou fazer uma oração, porque aí, né, vou pedir intuição a Deus. É bom pedir intuição sempre, mas quando você estuda um pouco, você fala, é que não estava ali, sabe, não estava, a fisiologia da pessoa não estava condizente com o que ela estava falando. Vou averiguar, vou querer saber mais. Você chegar lá e deixa eu fazer outras perguntas. Sim. Não, isso é muito importante. Sim. Porque a gente vê o tanto que hoje em dia, né, a molecada tá passando por um momento, assim, de muita ansiedade, depressão, tá muito em alta, assim, é um tema, infelizmente, triste, mas que é muito real na vida de muitas famílias e eu vejo muito isso. A mãe, de repente, super cansada, tá trabalhando, aí ela chega, tá tudo bem, tá tudo bem. Se a gente parar um pouquinho para olhar mesmo e falar assim, não tá tudo bem, conheço, ele não é assim, ele tá mais quieto e tudo mais, e de repente vai passando, e não é, de repente realmente a mãe não tem tempo, mas é uma técnica que talvez com pouco tempo você consegue identificar. E você consegue ver que e você consegue ver que às vezes se pergunta, tá tudo bem? Você percebe que tem alguma coisa errada, mas às vezes você tá tão cansada que você fala, nem vou perguntar, mãe, deixa eu descansar, depois eu pergunto. Então, mas se você tá ali atenta, se tem o que eu vou observar, né? Porque é muita coisa, lembra que a gente falou 10 milhões de informações. Então, o que eu devo observar para que seja mais rápido, para que eu seja mais assertiva e não demore. E aí, o jeito da gente pensar assim, o que eu tenho que observar, tem, sei lá, uma estratégia, um meio, alguma coisa que a gente, nem que seja que a gente bata, como se fosse uma oração todos os dias. Eu preciso prestar atenção nisso, sabe? Todos os dias a gente manda comando para o nosso cérebro. Acordei de manhã, bati meu dedo,
na quina da cama, eu vou mandar um comando, eu não vou falar, ai, meu dia vai ser ótimo, eu já comecei a bater. Você já vai ao contrário, você já vai xingar, Sim, vai ficar daquele você já jeito. Nossa, olha, hoje vai ser fogo, vai ser ruim, porque eu bati meu dedo. É um sinal que já vai acontecer. E é doido que quando você abre a janela e tá aquele sol lindo, você não fala, ai, é um sinal que o dia vai ser lindo. Verdade, gente. E quando eu faço isso, quando eu bati meu dedo na quina da cama e eu digo pro meu cérebro, eu mando um comando falando que o dia vai ser ruim, o meu cérebro sempre vai me ajudar a ter razão. E quando eu digo que o dia vai ser ruim, eu estou mandando um comando, eu quero que o dia seja ruim. E ele vai me ajudar a participar de uma reunião, falar uma besteira de um assunto que eu sei que o meu chefe não gosta, e no meio da reunião eu vou falar aquilo, e aí depois eu fico, puta, por que eu falei aquilo? Nossa, tanta coisa. Por quê? Porque eu pedi para o meu cérebro para ser ruim. E assim como a gente falou do clipe, sabe? Quando eu só olho as coisas ruins, se eu olho para a Nath, eu vou identificar coisas da Nath que pareçam comigo. E eu vou identificar coisas da Nath que não parecem comigo. Eu vou fazer escolha. Então, quando eu começo a fazer escolher coisas que não são bacanas, que não vão me ajudar, o meu cérebro vai acreditar que é aquilo que eu quero ver. Se é aquilo que eu quero ver, é o que ele vai mostrar. Então, fiquei grávida. O mundo ficou grávido. Parece que só tem grávida na rua. Só tem loja de grávida. Resolvi comprar um carro X vermelho. Vou comprar esse que ninguém tem. De repente, todo mundo. É verdade, então, gente. o que eu faço? Se eu quero isso, se eu disser assim, Nath, de Jundiaí pra cá, quantos carros vermelhos você passou? Nossa. Nath, eu iria te dar R$50 por cada carros vermelhos que você tivesse passado. 25. Aí você ia prestar atenção. Agora, se eu disser, você não olhou, se eu disser para você, Nath, daqui em Jundiaí, me diga quantos carros vermelhos você vai passar. Você vai identificar. Por quê? Porque você mandou um comando para o seu cérebro. Eu quero identificar no meu relacionamento com meu marido alguma coisa que seja bacana, que faça ele feliz. Eu mando um comando. É muito doido. Sabe o segredo? Sabe o segredo? Você pega o segredo, é sério isso, você pega o segredo e tudo que o segredo fala de uma forma esotérica, porque aqui, tudo que ele falar, de verdade, tem uma explicação lógica que a PNL vai ajudar. Seja positivo. Por que seja positivo? Porque eu estou mandando comando. Faça lá o quadro dos sonhos. Por quê? Porque eu estou avisando meu cérebro. Cérebro, eu quero comprar uma casa assim, assim, assim. Como eu faço para isso? Quais são as atitudes que eu tenho que ter? O que eu tenho quem eu tenho que conhecer que vão me proporcionar chegar nessa casa, nesse carro, nesse emprego. Comando. Então, aquela coisa da cocriação, de tela mental, tudo isso. E que parece uma coisa esotérica. Na verdade, não é. São comandos que eu dou para o meu cérebro e que ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar. Você, às vezes, pensa que assim... o cérebro é uma cebola, né? As coisas que você usa mais estão aqui fora. E o que você, ao longo da vida, foi aprendendo. Eu uso, vou aprender inglês. Bom dia, good morning. Good morning eu falo uma vez por semana. Meu cérebro fala, isso aí não é importante, vai pôr lá longe, então não vou lembrar. Se eu avisar meu cérebro, eu preciso aprender inglês, então vamos lá. Aí eu tenho estratégias para que o inglês, para que o meu cérebro identifique que o inglês é uma coisa importante. Sensacional. Mari, você me contou, agora você vai ficar chocada, tá? Você me contou do copo d'água. Fala como que funciona essa questão do copo d'água. Isso eu não sei. É legal, é muito legal. É assim, de novo, são coisas que você aprende em coisas esotéricas. Falar nisso, tá ali, viu? Quando você quiser. Que ótimo, eu vou querer coisas esotéricas, mas que funcionam pro seu dia a dia. De novo, são comandos.
desde que eu me entendo por gente, eu fui aprendendo coisas, ouvindo coisas, né? Eu fui sendo moldada, a minha personalidade foi sendo moldada pelos meus pais, pelos amigos dos meus pais, pela igreja, pela escola, pela vizinhança. Então, coisas que eu acho que são minhas, não necessariamente são coisas que eu fui aprendendo. E essas coisas, de novo, tá na cebola, tá lá, tem um monte de coisa. Então, eu já vi e ouvi coisas, né? Vamos se a gente pensar da primeira série, a faculdade, muitas coisas, e que a princípio eu não lembro de tudo, mas está aqui. Então, água é o quê? Eu pego um copo d'água, tomo, vou dormir, tomei um copo d'água e avisei para o meu cérebro que eu quero a resposta se eu devo ou não trocar de cidade. Tomei o copo d'água. E aí eu vou dormir. Eu mandei um comando para o meu cérebro que eu preciso tomar essa decisão, eu vou dormir. E aí o meu cérebro vai fazer comparações, vai fazer avaliações baseado em tudo que eu vi, tudo que eu já vivi, tudo que acontece, e vai me dar respostas. E aí respostas pode ser, por exemplo, eu até brinquei esses dias, tipo, eu largo ou não do namorado? Tomou. E aí foi correr de manhã. E aí na camisa da pessoa estava escrito, cruzei com uma pessoa e estava escrito, cai fora. Sinais, já chegou na sua cara já. São sinais. Aí você manda o comando e aí você fica atenta. Eu sempre falo de radar, né? Deixa o radar ligado para as respostas. E é incrível. As respostas vêm muito rápido. Pode vir no mesmo dia, pode, muitas vezes vem logo, tipo, você abre o computador, estava conversando com uma mentorada, ela falou, você não sabe, eu fiz, no outro dia eu abri o meu computador e a primeira imagem que veio foi a resposta. Tipo, ela não acreditou, assim. Eu falei, é muito doido. Já separa seu copinho de água aí. Hoje você já faz sua pergunta, vai dormir, linda. Né? Ó, o negócio é o seguinte, eu já vou fazer a minha primeira. Ficou chocada? Fiquei chocada. E olha só, eu tenho uma dúvida de uma coisa que aconteceu comigo até, né? Recentemente eu tive alguns problemas, enfim, em casa e tal, com o filho, aquela coisa do adolescente e tal, e também no trabalho. E aí, eu quero falar um pouco sobre gatilhos mentais, que eu acho que é uma coisa bem importante e é bem ligada. Eu tive esse episódio, né, na minha casa, tudo, e eu tive uma crise de ansiedade muito forte por conta disso. E aí, no dia seguinte, acabei tendo uma crise de ansiedade também de manhã por conta de uma coisa do trabalho. E aí foi, enfim, os sinais aconteceram, tal, no dia eu tive a resposta. Passou uns 2, 3 dias, eu tava arrumando o guarda-roupa e caiu a gaveta no meu dedo e quebrou a minha unha. Eu tava com uma unha de gel e quebrou no meio. E eu comecei a hiperventilar de novo, porque eu tive um gatilho de novo de uma coisa que aconteceu, que me assustou. E eu tinha o podcast hoje, então eu não queria estar com a unha bonita e tal. E eu cheguei na sala, comecei de novo a hiperventilar, meu marido já chegou por perto e tal. Ele, pera, de novo você tá passando mal. E foi episódios que eu tinha acabado de passar. E aí depois eu fiquei pensando nisso, né, que a gente ia conversar com você, e eu fiquei com essa coisa do gatilhos mentais. O que me tirou do eixo num dia, me deixou com aquela sensação. No dia seguinte de novo e depois de uns dias de novo. Faz sentido isso tudo? Faz. Assim, ó, o que são gatilhos mentais, né? Na verdade, assim, o nosso cérebro, ele gasta muita energia. Ele gasta pelo menos 20% da energia do meu corpo, no dia, o meu cérebro que gasta. Então, é 1,5 kg que gasta 20% de tudo que eu consumo. Ele aprende, e como uma máquina, dizem que não existe nenhum computador mais potente de todos, não é suficiente para fazer tudo que o cérebro faz com essa energia. Ele aprendeu a ter atalhos, a tomar decisões pelos atalhos. E o medo, por exemplo, é uma das coisas. É ele te avisando que pode, por exemplo, pode ter que é, na verdade, assim, ele aumenta teu cortisol. Você ficou com excesso de cortisol. Excesso de cortisol fez com que ele avisasse seu cérebro que tem algum perigo. Aí seu coração começa a acelerar. Seu coração acelerando, seu cérebro fala, olha, tem que aumentar a respiração, tem que liberar, como é quando você machuca e não dói, anestesia, tem que anestesiar o corpo, tem que tirar toda o sangue aqui, a circulação daqui, mandar
para as extremidades, porque se você precisar correr, tudo isso acontece em menos de 1 segundo. Dá para controlar? Não. Então, como eu vou fazer? Eu vou ter que avisar o meu cérebro que eu tenho que diminuir esse cortisol e aumentar a testosterona. Como que eu aviso? Uma das coisas que eu ensino muito é a posição da Mulher Maravilha, que é você ficar em pé, de uma forma que você fique bem estabilizada e respirando calmamente. Sabe aquele 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Tá. E não é assim, é só diminuir a respiração, diminuir a velocidade. Isso é o suficiente para avisar seu cérebro que está tudo ok. Que pode baixar o cortisol e aumentar a testosterona. Isso é uma pesquisa, acho que de Harvard, acho que é Amy Cuddy. Eu sempre quero falar Candy. A Amy Cuddy é uma pesquisadora super bacana, ela tem um livro incrível. E aí ela ensina isso. Por quê? Porque o seu cérebro sempre vai tentar tomar as decisões. E às vezes você estava ansiosa porque tinha coisas diferentes para acontecer, porque tinha coisas em casa para acontecer, tinha coisas do trabalho para acontecer. E tudo isso fez com que o seu cortisol aumentasse. E aí, assim, ele não era, neste caso, não foi necessariamente um gatilho. Um gatilho é quando, por exemplo, eu fumo quando eu chego em casa. Tá. E aí, eu queria parar de fumar, e aí eu percebi que toda vez que eu chego em casa me dá uma vontade irresistível. E aí você começa a fazer uma avaliação e você percebe que aquele ato de abrir a porta, aquele barulhinho, é o gatilho para o seu cérebro liberar a química de vontade de fumar. Então esse é o gatilhozinho, entendeu? Tá. Para fumar. Ou o gatilhozinho para me deixar nervosa. Eu tenho medo de dirigir na estrada, porque provavelmente o seu cérebro identificou alguma situação que você tenha passado e que faz com que você fique nervosa na estrada ou dirigir com chuva. E aí o que você tem que fazer? O legal é que a PNL ou os terapeutas, o psicólogo, o terapeuta que usa a PNL, ele vai identificar onde está esse gatilho e fazer você trocar a perspectiva. Sabe, você muda a perspectiva, você tira sabe, na hora, por exemplo, que eu entrar na minha casa e ouvir o barulhinho da porta, em vez de eu fumar, eu vou tomar um copo d'água. Sabe, eu começo a fazer substituir. Tem uma série de coisas que dá para fazer, cada caso é um caso, mas o gatilho é esse, o que remete aquilo ali. Para que eu tivesse tal atitude, para que eu ficasse nervosa, para que eu ficasse feliz. E o legal, o que é? Se eu sei que isso acontece em coisas ruins, eu sei que isso acontece com coisas boas. Então, como eu faço para ter um gatilho que vai ser bom? Então, meu filho vai fazer uma prova muito importante e ele está inseguro. O que eu posso fazer? Eu posso preparar o meu filho, preparar gatilhos que façam com que ele se sinta seguro. Por exemplo, ele está jogando videogame e ele ganhou a partida. Ele está muito feliz porque ele ganhou tal. Eu vou, por exemplo, tocar no braço dele com uma pressão X e naquele momento que ele está subindo, né, a adrenalina, que ele está subindo ali a química dele, e aí aconteceu de novo, ele fez uma apresentação e foi tudo bem, você vai lá no mesmo lugar, aperta com a mesma força, aquilo que é, você vai empilhando as âncoras e vira um botãozinho vermelho. Quando eu quero que meu filho se sinta mais confiante, eu vou ali. Quando eu quero que a minha equipe de vendas se sinta mais empolgada, o que eu vou fazer? Sempre que tiver uma situação que eles estão empolgados, eu ponho uma música X. E aí, quando eu quero que eles fiquem empolgados, eu vou pôr aquela música. Esse mês não vendeu tanto, eu queria que eles melhorassem, aí eu ponho aquela música. Mas antes eu preciso fazer com que essa âncora exista. Eu preciso colocar esse gatilho neles, ou no meu filho, ou no meu marido, ou na minha equipe de vendas. Eu preciso preparar o cérebro deles para poder produzir a química. Sabe aquela frase, o cérebro não sabe o que é verdade ou mentira? É real. É aquela famosa mente mente? A mente mente, exatamente. O cérebro não sabe o que é verdade ou mentira. O cérebro sabe o que é química. Então,
Quando eu estou feliz com a minha família, eu estou produzindo uma química, né? Ocitocina, estou cheia de ocitocina. Então, estou produzindo essa química. Amanhã, quando eu for lembrar do episódio da minha família, que eu estava ali, que estava delicioso, que estava divertido, o meu cérebro vai produzir a mesma ocitocina que ela produziu naquela hora. Só de pensar. Só de pensar. Só de lembrar. Só de lembrar, sabe, às vezes você vai lá naquele momento, só que se eu briguei com alguém, também. Às vezes briguei, criei a química, quando eu for lembrar, eu vou criar a mesma química. Cérebro lembra de química, não lembra de situações, assim, não é, na verdade, assim, não é a situação, né, a lembrança que fez você ficar brava de novo. É que a química que produziu naquela hora, você está produzindo de novo quando lembra. E aí é essa química que fez com que você, de novo, produzisse toda aquela, até raiva, palpita diferente. E aí é por isso que a mente mente. A gente teve assim, né, engraçado, né, nós mulheres, assim, a gente foi tantos anos, né, assim, de servidão, de reclusão, né, de não ter valor. Aí, hoje, eu acho que a gente acaba tendo um medo muito grande de errar, medo de falhar. São vários esses medos, né? Então, assim, eu te pergunto, porque você é uma treinadora, né? Como que a gente pode reprogramar isso para que a gente não tenha... Porque eu sei que isso é uma coisa que vem, parece que um ranço, né? Nosso, esse medo de falhar, a culpa, como a Nath falou no começo, todos esses medos que a gente tem. A gente relaxar um pouco mais. Como que a gente faz pra gente... pensar, não, cérebro, para de ter medo, o cérebro passa, não tem. São nossas crenças, né? A gente tem uma série de crenças boas e crenças ruins. O medo é uma crença ruim, é uma crença que me prejudica. E essa que é a grande sacada. Mas ela também não te põe limite? Então, o medo ele serve para não fazer com que eu entre numa piscina se eu não saiba nadar. Sim. Isso é bom, ele me protege. O cérebro, a grande preocupação do cérebro é te proteger como ser humano, como espécie. A preocupação dele não é a Bel, não é a Nath, não é a Mária. Ele quer que a espécie sobreviva. E aí, para que a espécie sobreviva, ele vai fazer com que você continue na zona de conforto, que normalmente é desconfortável. Ele vai fazer com que você tenha medos infundados. Então, tenho medo de fazer uma palestra, tenho medo queria gravar vídeo, mas eu tenho medo. Por quê? Porque o cérebro sempre vai dizer para você, o novo não é bom, né? Então, o que você tem que fazer? Você tem que trocar as crenças. E como eu troco crença? Vendo, peraí, quem grava vídeo? Alguém no mundo que grava vídeo se deu bem? Se alguém no mundo que grava vídeo se deu bem e foi bacana, isso vai acontecer comigo também. Ou eu tenho medo de nadar, eu tenho medo de dirigir. Eu tenho que usar algumas artimanhas para mostrar para o cérebro que eu não vou morrer por causa disso. Ou às vezes eu tenho que enganar o cérebro, então eu tenho que fazer. Então deixa que funciona aquela técnica do espelho, né? A famosa de você olhar ali no espelho e falar, eu posso, eu quero, eu consigo. São comandos. São comandos. Sim. Funcionam muito. Por quê? São comandos. Eu quero um dia bom. Eu acordo todos os dias, na hora que eu vou me espreguiçar, que eu adoro. Eu vou falar, meu dia vai ser incrível, meu dia vai ser muito bom. Os meus filhos, desde pequenininhos, você vai encontrar só pessoas boas, você é inteligente, você sabe as respostas. Você trabalha muito com seus filhos disso desde pequena? Sim, olha, o meu filho mais velho, o Pedro, com 15 anos ele foi fazer o treinamento de programação neurolinguística. Era muito engraçado, porque normalmente é o tipo de treinamento que vai o neurocirurgião, o deputado, o senador, o pastor, o ator. E aí ele com 15 anos estava lá de boa, tipo... E hoje em alguns desses treinamentos, ele vai para falar como que ele aprendeu a ter foco. Olha só. Então ele dá um treinamento de foco, Nossa, para os filhos deve ser incrível. Porque eles estão vivendo uma turbulência, né? Essa fase da adolescência. Tinha que ter na escola, né, gente? PNL. Tinha.
Teve até um deputado, o Rodrigo... É que eu sempre falo Zambale é o de Campinas. O Rodrigo, eu não lembro sobre o sobrenome dele, mas ele é um deputado federal. Ele tentou, quando ele era deputado estadual, ele tentou colocar nas escolas PNL, mas não conseguiu. Mas é muito legal. Gente, desculpa, mas é muito melhor que várias matérias que a gente aprende na escola. Você aprende isso para você lidar com o mundo, que é isso, são frustrações e desde pequeno, né? Você aprendendo isso, seria sensacional. Eu acho assim, eu nunca fui tímida, desde criança, eu nunca fui. E a vida de uma criança, de uma adolescente que não é tímida, que, sabe, consegue se conectar, é muito mais fácil. A vida de um se você sabe que seu filho é tímido, que não consegue fazer amizade, que muda de escola, é muito mais difícil pra gente como mãe se tem que trocar ele de escola, por exemplo. Fala, nossa, ele demorou 1 ano para fazer amizade, agora eu vou tirar ele. E é muito mais fácil, porque se ele tiver que fazer uma apresentação, ele vai ficar nervoso, muito provavelmente, mas ele vai saber que é um pedacinho e que ele pode passar. E para lidar com essa época de redes sociais, gente, seria sensacional, né? Até, vou fazer uma pergunta, eu sei que a gente está no tempo aqui, os meninos já estão aqui levantando bandeira. Deixa eu te falar uma coisa, vamos fazer uma parte aqui. Você já está convidada, porque a gente nem entrou em empreendedorismo. A gente ficou no PNL e não, né? Queremos você novamente. Precisamos entrar, porque assim, eu acho que falar de PNL dentro do empreendedorismo feminino ajuda muito, vai ajudar muitas mulheres, né? Sim. Hoje a gente acabou aprofundando um pouco mais a questão da maternidade, mas realmente seria muito interessante você voltar, está convidadíssima. Mas eu tenho uma pergunta que pode ser, enfim, uma dúvida de muita gente. Em relação aos traumas, né, ligados a essa parte dos gatilhos e tudo mais. Vamos dar um exemplo. Uma criança que sofreu muito na infância dela, teve algum problema familiar, então ela sofreu muito mesmo, ela já automaticamente já colocou isso na vidinha dela, ou nos gatilhos, ou, enfim, nessa parte psicológica. Dá para trabalhar a cabecinha dessa criança para ela, não sei se esquecer os traumas, mas para que ela leve esses traumas para o lado, essa mudança de cenário e que ela seja feliz, que ela prospere e que ela nem leve isso para a vida dela com a família dela, por exemplo, de mocinha, quando ela crescer e tudo mais? Dá porque assim, a PNL, ela não vai lá toda hora no que aconteceu. A PNL ela vai fazer com que a criança, hoje adulto, mude a perspectiva, mude o olhar do que aconteceu. Né? Então depende do que aconteceu. Às vezes, lembra que eu falei que as nossas crenças foram moldadas na nossa vida? E um dos grandes problemas dessa hora que está moldando, é que por causa de uma coisa que a Bel falou, que a gente aprendeu desde cedo que menina tem que sentar assim, que menina não pode sorrir, que não pode se abrir, faz com que às vezes, por exemplo, se isso era da menina, ela acredite, mesmo que não assuma, que a culpa foi dela, por exemplo, do que aconteceu. E aí um terapeuta que trabalhe com PNL, ele vai, mesmo que ele não saiba o que aconteceu, não precisa dividir com esse terapeuta o que aconteceu. Ele vai fazer com que a pessoa troque a perspectiva, identifique que foi um momento, identifique que já foi, já passou, não foi culpa sua, não foi, de repente, culpa de ninguém, então vamos pular. E aí tem alguns exercícios, algumas coisas que a gente faz, que a gente muda o tamanho. Então, por exemplo, vai lá e enxerga, tá enxergando, tá colorido, tá, então vamos fazer ficar preto e branco, vamos fazer diminuir, tá diminuindo, e aí estes exercícios, ele vai fazendo com que o seu cérebro troque a perspectiva do que aconteceu. E de novo, o terapeuta, porque depende do que foi, às vezes a pessoa não está confortável. O terapeuta não precisa saber. O terapeuta só precisa saber que aconteceu alguma coisa num momento da vida e que ela quer mudar. Então, tem algumas coisas que faz, qual que era o último momento que você estava antes do que aconteceu? Tá, agora vai
para depois do que aconteceu. E aí pega esse coisa, passa muito rápido. Ele troca perspectiva. E aí fica muito mais leve. As escolhas que a gente faz na vida, às vezes, as decisões que a gente tem, muitas vezes são baseadas, mesmo que a gente não saiba, naquele momento. Sim. E aquele foi, por exemplo, foi um momento ruim, foi um momento triste, mas ele não pode definir sua vida inteira, ele não pode definir que eu não posso mais acreditar no ser humano, que eu não posso mais acreditar nas pessoas, que todo mundo é ruim, que todo mundo tem um interesse. Não, foi um momento, foi uma pessoa, foi uma situação, foi um episódio que não pode ditar o resto. Sim. Mas meu cérebro precisa saber disso. E aí um terapeuta bacana, um terapeuta sério, vai tirar isso. E assim, eu vou dizer uma coisa que os psicólogos vão ficar bravos comigo, mas um bom terapeuta tira isso em uma sessão. Olha em uma só. sessão. Os psicólogos detestam quando ouvem isso, então me perdoem, eu gosto muito dos psicólogos. E tem muito psicólogo que aprende PNL. E aí usa esta ferramenta a favor. Se eu tenho, é igual ChatGPT. Não volta mais, então deixa eu usar. PNL é uma ferramenta que, se eu como psicólogo, eu não sou psicólogo, mas se eu fosse, eu posso usar e vai ajudar meu paciente. Porque deixa eu usar, né? deixa eu usar. Nossa, gente. Porque isso dita muita coisa da vida da pessoa. Se ela de repente tem um trauma, ela não trabalha isso, né, pra melhorar, tudo que acontecer de negativo, ela vai achar que é o trauma da infância. Eu mereço isso, a minha vida vai ser sempre Aí vem assim. a questão do merecimento. Né? E tem pessoas, parece que não, mas todos nós passamos por coisas ruins em alguma época da nossa vida. A diferença é que existem pessoas que lembram dessas coisas ruins diariamente. Diariamente. Sim. E quanto tempo? E aí o que eu faço? Sabe, calo? Todo dia eu vou lá e bato, todo dia eu vou lá e bato, todo dia eu vou deixando ele mais forte. Essa imagem, em vez de eu trocar, eu deixei essa imagem forte, deixei essa imagem, sabe? Então, em vez de eu trabalhar de alguma forma, eu só estou deixando ela mais poderosa. Então, encontrar alguém que consiga tirar e depois você até falar sobre o que aconteceu, às vezes sem sofrer, sem chorar, ou sem deixar, sabe, a voz meio apertadinha. Quando você descobre, quando isso acontece, você fala assim, como assim eu demorei tanto tempo para descobrir essa ferramenta, para mudar isso e para trabalhar isso em mim? Porque a gente faz isso e depois a gente passa isso. Eu acho que até é isso, quando fala assim, isso vai para as outras gerações. Eu acho que se a gente for racionalizar, vai para as outras gerações, porque assim, se eu sofri alguma coisa, eu vou de alguma forma passar essa informação para minha filha, para o meu filho, que vai passar para o filho, e que às vezes nem sabe o que aconteceu e tem uma dor que não sabe, mas só trouxe. Sim. Gente, sensacional, né? Sensacional. Quero parte 2 com certeza, Mari. Parte 2 se bobear parte 3, né? Mas, só pra gente finalizar aqui, fala um pouco porque eu acho que é muito importante, né? Embora a gente ainda não vai... É só uma introdução, tá, gente? Ao empreendedorismo feminino. Fala um pouco do grupo que você hoje tá encabeçando junto com a Carla. Conta um pouquinho dessa história pra gente poder finalizar esse episódio, assim, fechar com chave de ouro, né? E deixar um gostinho de quero mais. Sim. É o comitê de empresárias. Eu e a Carla, a gente se completou muito. Ela é uma pessoa, assim, uma empreendedora, uma empresária incrível. E a gente tem coisas muito iguais, coisas muito diferentes, e isso só agrega. É um grupo que hoje está com quase 400 mulheres médicas, empresárias, advogadas, arquitetas, e a gente se ajuda. Eu costumo dizer que a gente é nosso, né, de todo mundo. E é um grupo onde a gente faz treinamento, onde a gente se reúne, uma vez por mês a gente tem almoços, jantares, às vezes eu brinco que é descompressão, né, aquele momento que a gente se reúne. É um grupo que a gente se ajuda, que a gente troca experiências, e é um grupo que de verdade eu acredito que tem muito para crescer, porque esse é o objetivo. O objetivo é fazer a diferença. A gente até fala, tanto eu e a Carla, a Bel é uma super parceira nossa.
a gente costuma até falar do girassol, né? Que o girassol, quando tá sol, ele gira para o sol, quando não tá, um gira para o outro. Então a ideia é essa, é que sejamos uma para outra esse girassol, que às vezes empreender é muito difícil, às vezes é solitário, com quem que eu troco, às vezes não pode trocar com o marido, com a esposa, não tem com quem trocar. Então, fazer parte de um grupo desse, onde as pessoas estão abertas a trocar experiências, a ensinar uma para as outras, é muito gratificante. E ser head, né, uma das heads, como eu falei, que sou eu e a Carla, ser uma dessas heads, para mim é um privilégio, assim, é uma delícia. E sempre em alto astral, né? Então, assim, PNL ali, ó, bomba, porque tá todo mundo trabalhando para que só pro bem, né? E só para coisas boas, só pro positivo, né? Eu acho muito legal, que já estou me sentindo super convidada de fazer parte também. Quero muito. O nosso Ô Mãe Podcast também é muito sobre isso, é essa conexão. Eu amei, inclusive ela trouxe um vasinho de um girassol. E eu amei, porque eu já tenho um girassol, inclusive, aqui, ó, tatuado. E eu super acho isso mesmo. Juntas somos muito mais fortes. Quando eu e a Bel sentei para conversar com ela sobre o podcast, foi justamente isso. A gente tem um propósito aqui, que é justamente conectar essa mulherada, trazer para dentro, para ela sair daquele casulinho lá, que ela tá quietinha, querendo muito mais da vida. E é isso, é trazer pessoas como você para poder agregar, poder ajudar. A pessoa tá ali, ela ouve, ela fala: caramba, eu sinto isso, também preciso dessa virada de chave. Então ela vai se conectando, vai se abrindo e esse apoio é importante, né? Às vezes a gente se sente meio perdida quando a gente tá numa caminhada solitária, né? Mas a gente não tá sozinha. Que daí, por exemplo, tem a Nath, tem você. Então isso, eu acho que faz realmente que a gente tenha essa força, né? É isso. E se ajudar. É isso. Ai, que maravilha. Deixa as suas redes, deixa a rede do comitê. Mari Posidônio Oficial. Vão lá, me sigam. Eu amo receber feedback. Amo. Feedback bom. O ruim é você também, mas eu gosto de receber os bons. Eu assumo. O comitê de empresárias, sigam a gente. Se achar que faz sentido, que é legal participar, avisa, manda uma mensagem lá. São muito bem-vindas. E vamos fazer a diferença, uma na vida das outras, uma no negócio das outras, ser o girassol, né? Iluminar as outras pessoas. A vida o mundo tá tão cheio de pessoas que quer mostrar, não faz, não vai, não começa nada novo. Meu cérebro falando não faz nada novo. Então vamos fazer coisas boas, né? Deixar aí um girassol para as outras pessoas. Você é um girassol, né? Maravilhosa. É isso, mulher. Se conectem. Se você tem aí um grupo onde você mora, se conecte aí. Eu sei que às vezes tem 3, 4, mas aí você vai juntando outras mulheres, daqui a pouco tem uma rede enorme. Aqui vocês estão super convidadas também a fazer parte, no comitê também. E é isso, a gente está muito feliz, né, de estar fazendo parte aqui desse grupo maravilhoso. Muito mesmo. Se inscrevam no canal, ativem o sininho para não perder nenhuma notificação. Já escutaram aqui, né? A gente tem que começar sempre no positivo, não tem um não na frente. Mesmo, não tem não. Esquece não, tá, gente? Não esquece não, não esquece não. Inscreva-se. A gente vai começar a mudar agora, toda vez que eu for falar, vou lembrar de você. Curte, compartilha. É isso. Seja nosso girassol também aqui. Né? E, gente, esse grupo, esse comitê de empresárias é um grupo incrível, realmente de mulheres que se apoiam. E a Mari e a Carla, elas têm uma coisa muito legal. Elas fazem um grupo aberto e elas ajudam a gente a movimentar nossas redes. Então, assim, isso também eu acho que é um fortalecimento, sabe? E ó, vou falar, eu sou prova viva. Conheço a Belzinha o antes e depois dela começar a frequentar esses grupos de mulheres. Ela também estava num casulinho ali e ela se abriu rapidamente. Hoje ela tá uma mulher agitada, que eu falo, essa aqui, ó, é do corre o tempo todo. Mas realmente precisava. Eu vi esse olhar, esse brilho chegando na vida dela e eu achei muito importante. É isso aí, gente. Então, até o próximo episódio. Não esquece, se quiser deixar algum comentário, alguma pergunta para a Mari, a gente também vai encaminhar. Vamos aguardar ela depois para vir falar de empreendedorismo, né? É isso PNL e empreendedorismo. Parte 2. A gente se vê. Nós já agradecemos nosso meninos da Videofly produtora que estão ali nos aguardando e nos avisando que passou a nossa hora. Mas eles são incríveis, então
Sigam eles também, tá, gente? E vocês viram aqui que caiu, né, o dia, a gente começou a gravar, são muitos episódios com a mulherada aqui, vocês viram que foi baixando a luz, então a gente tá entregando aqui. Mas a gente não abaixou a bola, né? Não abaixou a bola, a gente tá com mais energia ainda, então caiu o dia pra finalizar com essa maravilhosa aqui. Obrigada. Beijo. Beijo. Obrigada.